Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje que é quarta-feira, 4 de março. Vamos começar com uma prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso coração e a nossa mente ao Pai. Deus, agradecendo pela vida, por esta existência, por estarmos aqui neste momento. Agradecemos também ao Mestre Jesus por ser o nosso caminho, por ser o nosso guia e por tanto amparo que providencia para nós através da espiritualidade amiga, os espíritos protetores, nosso anjo da guarda. Pedimos inspiração, orientação, para que o nosso dia de hoje, esta jornada que se inicia, seja produtiva, seja útil, seja no bem. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma reflexão para hoje, um estudo breve, para levarmos para o nosso dia. Hoje caiu novamente no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos uma coletânea de preces. E nós já vimos aqui que esse capítulo ele é dividido em 4 partes, 4 grandes partes de preces, né? Que a primeira são preces em geral, onde Kardec nos traz o Pai Nosso. Depois tem preces por nós mesmos, depois preces pelos encarnados e preces pelos desencarnados. E hoje nos veio aqui prece por uma criança que acaba de nascer, que está então em preces pelos encarnados, a parte 3 do nosso capítulo 28. E vamos ler. Antes de lermos, é importante a gente pensar que parece que esse capítulo não tem nada a nos ensinar, que são só preces. Inclusive a gente comenta que muitos espíritas nunca nem olham esse capítulo, porque a gente, claro, fica entusiasmado em estudar a doutrina e acha que é só realmente um acessório do Evangelho. Mas se pararmos para observar, as preces de uma religião dizem tudo sobre aquela religião. E não é diferente no Espiritismo. Se nós lermos esse capítulo, se nós lêssemos somente este capítulo com muita atenção, nós já extraímos daqui a essência da doutrina espírita. Então, sim, quando estamos lendo o capítulo 28, também estamos aprendendo. Então vamos ler? Veio aqui, prece por uma criança que acaba de nascer. E diz assim: os espíritos só chegam à perfeição, 53 do capítulo 28. Os espíritos só chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Aqueles que estão na erraticidade, a erraticidade que é o intervalo entre uma existência e outra, aguardam que Deus lhe permita retornar, para que, através de uma nova reencarnação, possam continuar o seu progresso. Vou baixar um pouquinho aqui a nossa Ave Maria tão linda. Então, esse processo pode ser pela expiação de faltas cometidas no passado, onde o espírito enfrentará dificuldades, ou pela execução de uma missão útil à humanidade. O seu progresso e a sua felicidade futura serão
proporcionais à maneira pelo qual empregaram o tempo em sua nova passagem pela Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e dirigi-los para o bem é confiado aos pais, que responderão perante Deus pela tarefa, perante Deus pela maneira como cumpriram esse mandato. Foi para facilitar a execução dessa tarefa que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, e ela jamais será violada impunemente. Que bonito! Olha só como que o que nós comentamos antes de começar cabe aqui. Quanto ensinamento em poucas linhas, olha, 10 linhas talvez. Quanto ensinamento nós conseguimos extrair. Então, sabemos que somos espíritos imortais. Uma vida, imortal com diversas reencarnações, que são estas passagens pelo plano físico, onde estamos com um corpo físico. A nossa verdadeira morada é o plano espiritual. E que nós só aprendemos aqui. É como na escola. A gente vai para o plano espiritual e se prepara para vir para uma prova, para ver se realmente o que a gente aprendeu, é claro que é uma comparação, né? Longe de ter a pretensão de ser uma verdade absoluta. Porque nós não ficamos parados no plano espiritual somente esperando, a gente fica estudando, a gente fica se preparando, se estamos em condições, se não estamos em condições, estamos sendo amparados ou estamos sendo assistidos e enquanto algo está acontecendo. Se nós não estamos bem no plano espiritual, existem espíritos que estão nos cuidando, nem que seja de longe. A gente pode estar revoltado, não querer ajuda lá no plano espiritual, mas existem sempre espíritos amigos que estão cuidando de longe, intercedendo. Algo sempre está acontecendo, porque essa é uma lei, né? A lei do progresso. Mas no caso dos espíritos que estão querendo melhorar, eles ficam se preparando no plano espiritual. E quando estão prontos, está pronto, pode ir para a tua prova, que nem prova da escola, né? Que seria reencarnar no corpo físico. Ou a gente se prepara para vir uma pequena missão, ou vem para espiar. Espiar é reparar uma grande falta, né? Lá do passado, onde a gente vai dar uma espiada lá na vida do passado para reparar ela, né? Ou então pequenas provas, pequenas missões. Existem as grandes missões também, espíritos missionários, né? Como Chico, por exemplo. Mas em geral, nós viemos para passar ou espiar, né? Reparar algo grande que fizemos na reencarnação passada, ou para passar por provas, nos melhorarmos naquelas coisas em que a gente ainda não é tão bom, paciência, né? Aprender a lidar com os recursos, autocuidado, autoamor, disciplina, todas essas questões que a gente vem fazer. Então, olha só, nós não saímos nem da primeira frase ainda, porque diz aqui que para chegar à perfeição, todos nós, todos nós, vamos ter que passar por estas provas da vida corporal, né? Que lá na erraticidade, que é enquanto o espírito ainda precisa reencarnar, quando ele retorna, ele está na erraticidade. Quando o espírito chega ao estado de pureza, de perfeição, aí já não é mais erraticidade. Mas para nós, estamos falando da erraticidade, que é esse intervalo entre uma existência e outra, né? Ficam ali se preparando para dar mais esse passo no progresso. Aí fala da expiação, que nós já falamos, das faltas do passado. Os
certo é que nós, no estágio em que estamos, vamos passar por dificuldades na vida corporal. Não como castigo, nada disso, mas ou como aprendizado, porque para aprendermos algo novo sentimos dificuldades, né? É difícil aprender algo novo. Não precisa ser ruim, essa escolha é nossa. Mas difícil é aprender algo novo. Por isso que nós temos dificuldades na vida, né? Não teria como a gente ficar sonhando que não teria nenhum tipo de dificuldade, seria o ócio. E o ócio não é benéfico. É diferente do descanso merecido, né? Então, por isso que nós temos dificuldades. Maiores ou menores, conforme o caso. E Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, coloca o quê? Os pais. Os pais para ser essa figura que vão assistir aquele espírito, especialmente em suas dificuldades, ou que deveriam fazer isso. E não estamos falando só de poder oferecer boas condições financeiras, bons lares, boas roupas, não se trata disso. Porque sabemos que existem lares muito pomposos que não conseguem oferecer um suporte, enquanto lares muito mais simples trazem uma bagagem moral que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar. Então não se trata de oferecer recursos materiais. Eles são importantes, com certeza. São importantes, mas não são o essencial. Então os pais são essas figuras, né? E também a oportunidade de estreitar laços de amor. É muito bonito, a gente poderia ficar aqui falando muito sobre esse assunto. E aí Jesus vai nos perguntar, né? O Pai vai nos perguntar: o que fizeste dos filhos que eu te entreguei? Essa tutela que temos de irmãos, mas que aqui a gente vai chamar mesmo de filho, de filha, vai dar aquele beijo, aquele abraço, às vezes até se passa, né? Acha que é dono daquele irmão que está como nosso filho, que está como nossa filha. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. E aqui diz, isso é tão importante, tão importante, que Deus estabeleceu como uma lei da natureza. Então, se ela for violada, terá de ser reparada. Muito bonito, né? Quanto aprendizado em tão poucas linhas. Kardec, inspirado pelos espíritos da codificação. Que trabalho lindo, né? Quanto aprendemos. E vamos para o Livro dos Espíritos, que nós já passamos de ano aqui no Livro dos Espíritos, saímos da introdução, chegamos finalmente nas perguntas. Estamos estudando as causas primárias. Do quê? Primárias mesmo. De tudo que vier à nossa mente, as causas primárias. Porque se todo efeito tem uma causa, a gente precisa começar a pensar nas causas primárias, o início de tudo, né? O que é isso tudo? E isso até é uma coisa importante de falar, porque essa primeira parte do Livro dos Espíritos, eu não estou com ele aqui, na verdade, vai ser um apanhado do livro que virá depois, a Gênese, que é o 5º livro da codificação ali, não é o 5º livro de Kardec, mas é o 5º livro da sequência que nós estudamos. Então a primeira parte do Livro dos Espíritos poderá ser bastante aprofundada no livro A Gênese, também da codificação de Allan Kardec. Isso é um dado bastante interessante. As causas primárias. E ontem nós vimos a pergunta 1, famosa pergunta 1, o que é Deus ou o que é Deus? Nós já vimos que é a causa primária, início de tudo. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E hoje nós vamos para a pergunta 2. O que devemos entender por infinito?
E os espíritos vão responder: aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E ponto final. Os espíritos pararam por aqui. E é isso mesmo que nós vamos entender aqui. O que os espíritos quiseram deixar claro que é tudo que o infinito, para essa nomenclatura, para o que precisamos saber agora, para o que temos condições de entender agora, é tudo que não conhecemos. Tudo que desconhecemos é infinito, tá? E a gente pode cair numa tendência de dizer, ai, mas que resposta vaga. Vamos pensar assim, para este primeiro momento, quando estamos chegando em algo novo, nós precisamos nos inteirar, né? Aqui é como se estivéssemos querendo começar a conhecer, né? Entender toda a grandiosidade de Deus, que se a gente quisesse ver o fim pelo começo. Aí, mas então por que Kardec colocou essa pergunta aqui no início? Porque nós nos questionamos isso. O que é o início de tudo? O que é Deus? O que é o infinito? Onde termina? Porque nós, na nossa alimentação, nós precisamos pôr linhas para delimitar coisas, né? Tudo que nós que no nosso campo mental nós tentamos imaginar, nós temos que botar uma linha para que aquilo delimite. E infinito é o que está além desta linha. Não tem fim, né? Não tem início e não tem fim. Isto é infinito. Ai, ficou complexo, não entendi. Nós temos que primeiro conhecer a nossa casa mental para depois ter a pretensão de tentar entender o universo e o infinito. Nós chegaremos lá, mas não será neste estágio em que estamos. Até porque tem que andar junto com a ciência, né? Com as descobertas, porque senão nós ficaríamos aqui sentados esperando as revelações. E não é assim que acontece. Então, infinito é o que não tem começo e não tem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido para nós, neste momento da nossa existência, vamos chamar de infinito, dito pelos espíritos. Muito bem, muito bonito. Vamos encerrar? Vamos fechar os olhos então e agradecer ao Pai mais uma vez pela oportunidade bendita da vida, desta reencarnação, deste dia e desta oportunidade que temos de estarmos buscando o entendimento, a razão, para assim nos tornarmos um pouquinho melhores. Nosso anjo da guarda fica conosco hoje, nos auxilia, nos inspira bons pensamentos, boas ideias, nos auxilia nas boas resoluções e também nas nossas dificuldades. Espíritos amigos e protetores permaneçam conosco. Nosso Mestre Jesus amado, Mãe Maria de Nazaré, Deus nosso Pai, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.